querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você vê a Bíblia assim, como a Palavra de Deus? Querido, porque se nós enxergarmos a Bíblia dessa maneira, como sendo ela mesma a própria Palavra de Deus, aí nós vamos querer saber, né, o que será que Deus quer de nós. E aí, para saber disso, teremos que ir à Bíblia, a Palavra de Deus. E é muito bom quando você vai lá e você descobre que a Bíblia, sendo um livro tão antigo, um livro assim, escrito de maneira tão diversa, por pessoas diversas, não se contradiz e ainda parece que está falando conosco. É como se você estivesse lendo páginas de um jornal dos nossos dias. Sim, essa é a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você também ainda a respeito das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e ele escreveu uma carta pequenininha chamada Filemon. Filemon. Essa carta foi escrita no ano 62 depois de Cristo, tem apenas um único capítulo e também traz ali uma moral, traz ali um ensino, um princípio que vai servir tanto para mim quanto para você e para todos quanto lerem este documento registrado ali na Bíblia e que, portanto, é um texto que a gente vai chamar de inspirado por Deus. O próprio apóstolo Paulo fala assim, toda a escritura é divinamente inspirada e por isso ela é apta para corrigir, para consolar, né, para fazer com que nós conheçamos a verdadeira, a única vontade de Deus. Então, este livro que a gente chama de Filemon é o 18º do Novo Testamento. E qual é a sua história? É o seguinte, o apóstolo Paulo, ele tinha um colaborador no seu ministério chamado Onésimo. Onésimo tinha sido escravo de Filemon. E Filemon era um cristão, se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. Aconteceu que o Onésimo, que era um escravo do Filemon, roubou o seu patrão, roubou o seu senhor e fugiu. Nesta fuga, ele acaba também se convertendo. E o apóstolo Paulo, ele faz com que o Onésimo volte para Filemon, já que ele pertencia a Filemon. Eram as regras daquele tempo em relação à escravatura. Então, o apóstolo Paulo diz para o Onésimo, você agora que entendeu que Cristo é o teu Senhor, volta lá para ele, peça perdão a ele, restitua no que for possível e necessário e tenha uma vida tranquila. Só que aí ele não podia chegar lá assim, olha, estou aqui. O apóstolo Paulo escreve então esta carta a Filemon e manda pelo próprio Onésimo para que o Filemon o receba. Mas o apóstolo Paulo é tão espiritual que ele fala para o Filemon, olha, todos cometemos erros e você receba o Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Olha, o nome disso, qual seria, né? Sabe, é você perdoar alguém como Cristo perdoou, como Cristo nos perdoou. Porque olha que situação, o Onésimo sendo um escravo, rouba o patrão, né, o senhor, e ainda foge. Mas no meio do caminho ele entende que o que ele fez estava errado. O que ele faz então? Ele retorna sob o conselho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então escreve uma carta e fala, olha, esse Onésimo, ele se converteu mesmo. Ele é um cristão de verdade, ele está caminhando com a gente, ele está até pregando o evangelho, mas ele deve voltar. E você então o receba aí, Filemon, perdoa o que ele fez, não leve em conta, ou então coloca na minha conta. Olha, o apóstolo Paulo está também nos ensinando, né, alguns princípios aí, o princípio do perdão, o princípio da restituição, o princípio, né, do retorno. Como o Senhor Jesus nos ensina lá no Apocalipse, que qual é o ensinamento? Sabe, lembra de onde você caiu e retorna para aquele ponto, para que você refaça a tua caminhada. A conversão de alguém nada mais é do que isso. É você se tocar que algo não foi bem feito, voltar atrás e refazer a caminhada agora de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que tal? Que tal você fazer isso?
Que tal, então, quando você perceber que alguém está fazendo isso, você receber esta pessoa, perdoá-la caso ela tenha feito algo para você? Aí você vai falar assim, mas como que eu vou perdoar? Me roubou, me traiu, me enganou, me desprezou, me tratou mal, fez comigo o que eu jamais faria com outra pessoa. Querido, querida, sabe, o apóstolo Paulo também ensina algo, que ele diz assim, olha, perdoai-vos uns aos outros, mas de qualquer jeito? Não, como Deus nos perdoou em Cristo. E como foi que Deus nos perdoou em Cristo? O Senhor Deus, ele nos recebe em Cristo Jesus através do sangue de Jesus e não leva em conta aquilo que fizemos até chegar até ali. Até chegar até ele de volta para reconhecer, eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo que era mal aos teus olhos. Por isso, querido, querida, se é para perdoar, então que perdoemos como Jesus perdoou. Que nós possamos perdoar ao nosso próximo como Jesus, como Deus em Cristo fez conosco, a ponto de não levar em conta aquilo que poderia ter nos expulsado para sempre da presença dele. Mas o amor de Cristo nos ensina também a amar, a ter misericórdia, compaixão e caminhar com aquele, né, conviver com aquele que nos fez algo mal, mas que se mostra arrependido e vem pedir o nosso perdão. Não é muito fácil não, né? Mas precisamos imitar a Cristo, principalmente nesses detalhes que revelam o seu caráter. Isso é caráter cristão. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, né, que fala que o cristão, não existe cristão que não erra. Não existe cristão que não erra. Agora, cristão que não perdoa, não deveria existir também. Mas infelizmente a gente vê por aí, né, cristãos que se dizem cristãos, mas não imitam a Cristo no seu caráter. E a gente às vezes imita a Cristo, fala, eu vou ajudar o pobre, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer aquilo que eu posso, né, para contribuir, para colaborar. Beleza? Sabe? Só que é por isso que o Senhor Jesus falou que a nossa salvação não residiria nas nossas boas obras. Porque às vezes os nossos atos de justiça, aquilo que a gente faz para as pessoas, para sermos conhecidos e visíveis, nos tornarmos visíveis aos olhos dos outros, o que isso faz, querido? Isso faz com que as pessoas vejam aquilo que fazemos, mas não conseguem enxergar aquilo que somos. Muitas vezes estamos fazendo coisas para tentar calar ou cegar as pessoas em relação àquilo que verdadeiramente somos. E o Senhor Deus, diz a Bíblia, conhece o nosso coração. Lá no Salmo 139, o salmista ora assim, Deus, sonda-me, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Talvez seja essa a oração que eu e você precisemos fazer hoje. E pedimos, Deus, sonda, conhece, vê se há em mim algum caminho mau e se houver, me guia pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. E aí, está disposto? Está disposto a dizer-se cristão? Quando eu digo que sou cristão, querido, eu faço o que Cristo fazia, mas não é simplesmente aquilo que todo mundo pode ver. Eu me torno como Cristo era. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, já não vivo na carne, mas vivo na fé, no Filho de Deus que se entregou por mim. Então, esse é o chamado de Deus para nós, que nos tornemos cristãos, mas não só aos olhos das outras pessoas que nos cercam, mas principalmente aos olhos de Deus, que sonda, que conhece e sabe tudo o que vai no meu e no teu coração. É tempo de nos tornarmos como Cristo, no seu caráter, amarmos, perdoarmos, convivermos como Ele convive conosco, mesmo que tenham feito alguma coisa que não tenhamos gostado. É isso que trata a carta a Filemon, sobre o perdão, sobre a convivência com alguém que possa ter feito algo tão mal, mas que como Cristo você vai aprender a perdoar, a amar e a conviver. É isso, queridos. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e que fica na Santos Dumont 1075 no centro da cidade.
Você pode também nos conhecer melhor através da nossa secretaria, que fica na Hugo Maria do Vale 422. Você não pode nem ir lá no templo e nem também na secretaria? Então entre em contato com 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Este é o WhatsApp, o telefone da secretaria. Também nós temos aqui no Em Frente, né, nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, curte a página Em Frente e Responde. É esse o nome lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram e segue Em Frente e Responde. Também é o nosso nome lá no Instagram. E no YouTube. Você já curtiu a nossa página? Você já se inscreveu na página, aliás? E você já curtiu os vídeos que tem lá? Já comentou? Querido, por favor, compartilhe e nos ajuda. E nós estaremos aqui juntos muitas vezes na TV Cultura, mas podemos estar o tempo todo lá na rede social. Vai ser uma alegria muito grande ter você por lá. Pode entrar em contato também no 43 991 47 5007, porque este é o WhatsApp do Em Frente. Tá bom? Pode mandar uma mensagem lá, a gente vai trocar uma ideia. Que Deus te abençoe poderosamente. Não esquece nunca de que eu aqui, ó, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.